Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a lipoaspiração, tá? Então, muita gente olha para profissionais da área da saúde que trabalham com performance esportiva, né, médicos de esporte, nutricionistas, e pensam que esses profissionais são contra esse tipo de procedimento estético, como a lipoaspiração, por exemplo, tá? Então, eu vim gravar esse vídeo justamente para expor a minha opinião sobre esse assunto e trazer aspectos técnicos de quando um procedimento como a lipoaspiração pode ser deletério para a saúde, né? E não é indicado que seja feito nesses casos, e casos em que você pode considerar válido um procedimento estético desse, que realmente, muito provavelmente, essa pessoa não vai ter efeitos deletérios à saúde pensando a longo prazo, tá? Então, olha só. Primeiro ponto, antes de mais nada. Lipoaspiração não é método de emagrecimento. Lipoaspiração não é para tratar obesidade, tá? Então é óbvio que você não vai pegar um indivíduo obeso e submeter ele a uma lipoaspiração para tratar essa obesidade. Isso é óbvio, tá? Porque justamente você tem uma quantidade limítrofe aí de tecido adiposo que você pode retirar nesse procedimento. Então você não pode tirar uma quantidade muito grande de gordura desse indivíduo de forma mecânica, né? Através de uma cirurgia. Porque justamente o tecido adiposo, ele desempenha um papel endócrino no nosso metabolismo, ele regula, né, diversos aspectos metabólicos. O tecido adiposo produz leptina, que é um hormônio que age lá no nosso hipotálamo e nos dá a sensação de saciedade. Então você não pode simplesmente tirar uma quantidade tão grande, tão significativa de tecido adiposo ali de forma mecânica, né, através de uma cirurgia, porque os impactos metabólicos disso seriam muito grandes, tá? Então, para que serve, né, um procedimento como a lipoaspiração? Qual seria um caso em que poderia ser válido, que poderia ser justo a pessoa fazer essa lipoaspiração e que provavelmente isso não traria nenhum efeito deletério para a saúde dessa pessoa? Por exemplo, uma pessoa que ela treina, ela faz um exercício físico, ela segue uma dieta, ela tem um físico relativamente legal, mas ela tem uma gordura localizada ali numa região que incomoda muito ela. Uma região muito comum de ter essa gordura localizada é na porção inferior do abdômen, a famosa pochete ali, né? Então esse é um dos locais onde é mais difícil perder essa gordura, né? Nessa porção inferior do abdômen e também ali na região da lombar, né? O famoso culote ali também. Então, esses dois locais realmente são um dos últimos em que você vai conseguir secar realmente de verdade, perder toda a gordura nessa região, deixar a pele fina, né? E para você chegar nesse nível, para você conseguir realmente secar bem essas regiões, você precisa se submeter a um déficit calórico maior por um período mais prolongado, você precisa fazer um processo mais extremo, querendo ou não, né? E em alguns casos, para pessoas que não têm nenhum objetivo competitivo, que não desejam subir num palco de fisiculturismo, só querem diminuir a gordura ali naquela região, secar bem aquela região que incomoda muito elas, e que você também não pode julgar, né, o que deve incomodar ela ou não, né? Como deve ser o físico dela ou não. Isso só cabe a ela julgar, né? Então a gordura está incomodando ela. E para perder a gordura naquela região, às vezes, você vai ter que submeter a pessoa a um processo tão extremo, né? Ela vai ter que realmente, às vezes, perder até um pouco de massa muscular, né? Para perder aquela gordura e tudo mais. Às vezes, a dieta que ela vai ter que submeter pode aumentar bastante a chance dela gerar algum transtorno alimentar, um transtorno de compulsão alimentar num contraturno, né? E que não valeria a pena você submeter a pessoa a isso, sendo que ela está ali com uma disponibilidade financeira, por exemplo, para fazer um procedimento desse, ela tem interesse em fazer uma lipoaspiração, por exemplo, né? Poderia ser um caso em que seria justo ela fazer essa cirurgia, tá? Porque justamente não é uma quantidade tão grande de gordura que você vai retirar, é uma gordura localizada ali que você vai remover e pronto, né?
Essa pessoa, ela segue o estilo de vida, né? Então, ela treina, ela faz um exercício físico, ela faz uma dieta, né? Ela tem hábitos saudáveis, que é o principal determinante a longo prazo para sua composição corporal, tá? Então, essa pessoa dificilmente ela ganharia gordura ali no pós-operatório, né? Ela teria uma piora muito significativa da composição corporal. Ela muito provavelmente conseguiria manter aquela gordura que foi retirada, né? Seguindo as orientações corretas com profissionais corretos, né? Claro, com uma dieta adequada, com toda a instrução correta, tá certo? Agora, qual seria um caso em que seria extremamente contraindicado realizar um procedimento desse, de lipoaspiração, por exemplo, né? Num caso, por exemplo, de uma pessoa que não segue o estilo de vida, né? Uma pessoa sedentária, que não faz uma dieta, que não tem hábitos saudáveis, né? Enfim, a pessoa fuma, bebe, né? É, enfim. E aí ela quer fazer uma cirurgia dessa para remover a gordura ali numa região que incomoda ela, né? Mas que na verdade ela tem bastante gordura no corpo todo ali, mas ela quer tirar mais daquela região porque incomoda mais ela. Ok, né? Muitas vezes essas pessoas até, quando elas decidem fazer a lipoaspiração, quando elas realmente ali, beleza, vou fazer a lipoaspiração, vai lá, faz a consulta, marca, né, o procedimento. Depois, né, que ela marcou o procedimento, que tá certo que ela vai fazer, ela relaxa completamente, ela ganha mais gordura até. Né? Fala, já que eu vou fazer ali a lipoaspiração, então eu vou comer mesmo, né? E já era. E aí ela vai lá fazer o procedimento, ela ganhou mais gordura do que ela estava antes. Né? Qual que é o problema disso, pessoal? Como eu falei, né? O tecido adiposo não é um tecido estático ali. Ele é um tecido metabolicamente ativo, libera vários hormônios, citocinas, né, pró-inflamatórias e tudo mais. Então, o que acontece? O tecido adiposo subcutâneo, ele é diferente do tecido adiposo visceral. Tá? Tecido adiposo subcutâneo vai ser aquele que fica entre a pele e o músculo. Tá? Vai ser justamente aquele que a gente consegue ver, né, que vai atrapalhar a sua definição muscular e tudo mais. Tá? E você consegue pegar, né, nele através da espessura da pele. Tá certo? E o tecido adiposo visceral é aquela gordura que fica entre os seus órgãos, entre as suas vísceras, né? Esses dois tecidos adiposos aí são brancos, né? Então, muita gente confunde, né, o tecido adiposo visceral com o tecido adiposo marrom. Não tem nada a ver. Né? O tecido adiposo marrom é um tecido mais metabolicamente ativo, que produz calor, né, termogênese, e o ser humano ele tem muito pouco tecido adiposo marrom, tá certo? Então, tecido adiposo visceral e tecido adiposo subcutâneo ali são dois tecidos adiposos brancos, né? Que têm pouca quantidade de mitocôndrias, não são tão metabolicamente ativos quanto o tecido adiposo marrom. Só que eles têm diferenças importantes entre si, né? Por exemplo, o tecido adiposo visceral, ele é mais pró-inflamatório. Ele libera mais citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, resistina, PAI-1, né? Todas essas citocinas pró-inflamatórias vão gerar impactos metabólicos negativos, como, por exemplo, resistência à insulina, né? Diminuição da sensibilidade à insulina. Tá? Então, essas citocinas elas são liberadas principalmente pelo tecido adiposo visceral. Tá? O tecido adiposo subcutâneo ele é menos pró-inflamatório, tá? Ele é menos prejudicial, certo? E aí, olha só, quando você realiza um procedimento de lipoaspiração, você vai remover o quê? Tecido adiposo subcutâneo. Né? Você remove o tecido adiposo que está ali entre a pele e o músculo, tá certo? Beleza, o impacto estético vai ficar legal, né? Você vai diminuir a gordura visível ali entre a pele e o músculo, vai melhorar a definição muscular, beleza, ok. Só que uma pessoa que não faz dieta, não segue o estilo de vida e que ela vai ganhar gordura após esse procedimento, isso já é certo, né? Uma pessoa que não tem um estilo de vida adequado,
sedentária, né, não segue uma dieta, enfim, é certo que ela vai ganhar gordura após o procedimento. Na verdade, é certo que ela vai ganhar gordura ao longo da vida, né? Uma pessoa que não tem hábitos saudáveis, né? De fato, isso não tem como fugir. Né? Então, o que vai acontecer? Se essa pessoa não tivesse feito ali o procedimento de lipoaspiração, ela ganharia gordura, ok? Né? Só que essa gordura ela seria distribuída entre tecido adiposo visceral e subcutâneo. E lembra que eu falei, tecido adiposo subcutâneo ele é menos prejudicial, ele é menos pró-inflamatório. Né? Tecido adiposo visceral ele é muito mais pró-inflamatório e prejudicial. Tá? Então, o que acontece? Essa pessoa vai ganhar gordura depois do procedimento, só que ela removeu mecanicamente as células de gordura subcutânea. Então ela tem muito menos gordura subcutânea ali. Então ela vai acumular gordura majoritariamente aonde? Visceral, tá? Ela vai ganhar gordura entre as vísceras ali, justamente, tá? E aí ela vai ter uma piora muito significativa dos parâmetros metabólicos dela. Ela vai começar a gerar uma resistência insulínica, né? E quanto mais você gera resistência insulínica, mais você aumenta a chance de desenvolver um diabetes tipo 2. Porque justamente, pensa só, o que é a resistência insulínica, né? Seria a dificuldade da insulina de agir nas suas células, né? Principalmente o músculo, por exemplo, né? Então, qual que é a função da insulina? A insulina, ela pega a glicose, né, o carboidrato, o açúcar ali do sangue e coloca para dentro da célula. Né? Então, a insulina, ela faz esse transporte sangue-célula, coloca a glicose do sangue para a célula, né? Facilita essa entrada da glicose na célula, tá certo? Essa é a função principal da insulina. Então, se a insulina não está conseguindo agir para colocar a glicose para dentro do músculo, por exemplo, o que o pâncreas vai fazer? Né? A gente tem uma região lá no pâncreas que chama ilhota de Langerhans. Tá? Nesse local, a gente tem as células beta pancreáticas, que elas vão produzir e liberar insulina. Tá? Então, se o corpo vê que a insulina não está conseguindo agir de forma efetiva para colocar a glicose do sangue para dentro da célula, ela vai começar, ele vai começar a estimular o pâncreas a produzir cada vez mais insulina, cada vez mais insulina. Né? E aí, o que vai acontecer? Você vai tendo cada vez mais insulina circulante, né? Isso vai gerando cada vez mais resistência insulínica, né? Porque justamente é uma bola de neve, literalmente, né? Você vai piorando cada vez mais, porque olha só, você aumentou a liberação de insulina, a insulina é um dos principais hormônios lipogênicos, né? Que geram mais acúmulo de gordura. E aí se acumula mais gordura visceral, se aumenta mais a liberação de citocinas pró-inflamatórias, aumenta mais a inflamação, aumenta mais a resistência insulínica, justamente. Tá? E aí, aumentou a resistência insulínica, libera mais insulina ainda, insulina gera mais acúmulo de gordura, que aumenta mais a inflamação, que aumenta mais a liberação de insulina, né? E aí você vai virando uma reação em cascata, tá certo? Então, justamente esse é o grande problema da pessoa fazer um procedimento desse, né, e não ter uma boa orientação, não seguir ali as recomendações do pós-operatório, né? A pessoa não seguir o estilo de vida e tudo mais. Então, não é um procedimento, né, indicado para pessoas que não têm hábitos saudáveis, porque vai ser mais prejudicial, né, do que se a pessoa não tivesse feito nada para a saúde dela. A longo prazo, ela vai aumentar muito as chances de desenvolver um diabetes tipo 2, né, que aconteceria como? Pensa só, você está lá, né, gerando esse processo em cascata, né, está lá acumulando mais gordura, aumentando a liberação de citocinas pró-inflamatórias, né, gerando mais inflamação, e aí você vai gerar mais resistência insulínica, vai liberar mais insulina, né, e aí vai chegar uma hora que essas células beta do pâncreas, elas não vão conseguir liberar tanta insulina mais. E aí elas vão entrar em falência. E aí quando você tem a falência de aproximadamente 50% das células beta pancreáticas, você tem o diabetes mellitus tipo 2 instalado, tá? Aí você é diabético, certo? Então, fora todos os outros efeitos deletérios à saúde
que tudo isso pode causar, né? Que a inflamação, né? Que essa resistência insulínica pode causar. Porque olha só, tecido adiposo visceral, você também gera resistência insulínica nele. Né? Você também gera resistência insulínica no tecido adiposo visceral. Então a insulina não consegue agir tão bem também, além de não conseguir agir tão bem no músculo, também não consegue agir tão bem no tecido adiposo visceral. Tá? Mas olha só, tecido adiposo subcutâneo não tem resistência insulínica. Tá? Então, o tecido adiposo subcutâneo, ele tem uma sensibilidade à insulina absurda, infinita praticamente. Então, nem faria sentido para o corpo gerar resistência insulínica no tecido adiposo subcutâneo, porque é o principal estoque de energia do corpo, né? Então, se você gera resistência insulínica no tecido, você não consegue gerar lipogênese, né? Fazer o acúmulo de gordura ali. Então, você consegue acumular gordura no tecido adiposo subcutâneo infinitamente, porque justamente não tem resistência insulínica nesse tecido, a insulina consegue agir bem lá e gerar lipogênese, fazer a síntese de gordura e o acúmulo de gordura ali. Né? Mas agora no tecido adiposo visceral não é bem assim. Chega um momento que ele começa a gerar bastante resistência insulínica, né? E aí a insulina não consegue agir tão bem ali, e aí você pensa assim, ah, nossa, isso é ótimo então, né? Porque daí eu não vou mais acumular gordura visceral. Bom, na verdade isso é muito deletério, na verdade. Porque pensa só, você começa a gerar outros problemas de saúde, né? Por exemplo, quando você gera resistência à insulina no tecido adiposo subcutâneo, você tem maior expressão da enzima lipase hormônio sensível. Né? Porque justamente a insulina inibe a ação dessa enzima lipase hormônio sensível. E o que essa enzima faz? Ela faz a lipólise, né? Que é a quebra do triacilglicerol, que é a forma como a gordura é estocada dentro da célula de gordura, né? Então essa enzima quebra o triacilglicerol em 3 ácidos graxos livres e um glicerol e joga para a corrente sanguínea. Né? Então esse é o processo de lipólise. É a liberação do triacilglicerol, que está estocado dentro do adipócito da célula de gordura, para o sangue na forma de 3 ácidos graxos livres e um glicerol. Isso é a lipólise. Né? E esse processo ele é feito pela enzima lipase hormônio sensível. Tá? E aí, quando você tem resistência insulínica no tecido adiposo, essa enzima fica mais superexpressa, você gera mais lipólise, aí você fala, nossa, mas isso é ótimo então, né? Porque aí eu vou liberar a gordura para o sangue e aí eu vou queimar essa gordura, mas na verdade não é bem assim, né? Não é porque você gerou a lipólise que você liberou essa gordura no sangue, né? Na forma de 3 ácidos graxos livres e um glicerol, que você vai queimar essa gordura, né? Oxidar esses ácidos graxos, tá certo? Porque justamente todo esse ambiente pró-inflamatório, né? De resistência insulínica e tudo mais, aumento de citocinas pró-inflamatórias, gera uma disfunção mitocondrial também. Então, quem que iria queimar esses ácidos graxos, gerar energia a partir desses ácidos graxos? É justamente as mitocôndrias, que elas vão estar disfuncionais por conta do excesso de citocinas pró-inflamatórias, que gera muito estresse oxidativo e prejudica essa eficiência mitocondrial, essa função mitocondrial. Né? Você tem muito dano mitocondrial nesse ambiente. Tá? E aí você vai ter simplesmente um aumento ali da quantidade de ácidos graxos livres no sangue, que vai começar a gerar mais inflamação ainda através, por exemplo, olha só, ácido graxo livre no sangue, ele ativa um receptor que se chama Toll-like receptor tipo 4, tá? A gente abrevia em TLR4. Esse receptor a gente tem em basicamente todas as células do nosso corpo. E esse receptor, quando você ativa ele, você ativa um fator de transcrição que se chama NF-kappa-beta, tá? E aí, quando você ativa esse fator de transcrição, você aumenta ali a. Como é que fala? Você aumenta o estímulo para a produção de citocinas pró-inflamatórias. Aí você vai produzir cada vez mais TNF-alfa, interleucina 6, todas as citocinas que eu falei, que vão gerar mais resistência insulínica, enfim, né? Vocês perceberam que é uma reação em cascata, que tudo vai fazendo piorar cada vez mais, né? Então, justamente esses são os perigos de você realizar um procedimento desse, né? Sem uma indicação correta, sem um contexto correto, tá certo? Então esse vídeo aqui era mais para esclarecer esses pontos, né? Trazer aí a minha visão sobre
uma situação em que a lipoaspiração poderia sim ser válida, né? Quem é você para julgar o que a pessoa vai querer fazer ou não, tá? Só precisa orientar essa pessoa de forma correta para que ela não tenha efeitos deletérios à saúde e que ela consiga ter sucesso no objetivo que ela está buscando, né? Que ela não tenha problemas no pós-operatório, como eu falei aqui, principalmente a longo prazo, né? Que essa pessoa ia ter muito mais efeitos deletérios do que benéficos, que justamente não é o que ela está buscando, tá certo? Então, se esse vídeo te agregou, né? Se você conseguiu extrair um conhecimento, te esclareceu, né? Alguma coisa, deixa aí a sua curtida, né? Isso realmente ajuda bastante, senão não estaria pedindo, tá? Deixa aí seu comentário, feedback, né? Sugestões de temas para próximos vídeos, tá? Envie esse vídeo para alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.